Glória a Deus. Pronto para a palavra? Certo. Vamos, na verdade, continuar com aquilo que estávamos falando, porque começamos recentemente, há algum tempo, e fazendo um resumo, nós falamos da armadura de Deus, vamos ler isso. E por que a armadura de Deus? Eu realmente creio que ataques acontecem na dimensão do espírito. E não estamos falando de carne e sangue, mas lidamos com ataques espirituais. Mas ataques espirituais podem se manifestar e muitas vezes se manifestam fisicamente. Como briga entre marido e mulher, discussão, você não sabe por quê, mas vocês têm uma briga. Vocês não queriam ter aquela briga, certo? Já passou por isso, Matthew? Você não queria brigar, mas acaba discutindo e começa a pensar, como isso começou? Eu a amo. Hoje de manhã eu acordei e pensei, como eu sou grato de ter me casado com ela. E agora à noite estamos brigando por tudo. E não é ele, mas é um ataque. Amém? Não temos que lutar contra carne e sangue. Não tem que lutar com a esposa. Senão a esposa vai ganhar o tempo todo, ele vai ter que se render para sair. Amém? Às vezes pode afetar também a área da sua saúde. Amém? Ah, pastor Príncipe, você está falando que toda a doença é causada pelo diabo? Bem, deixe-me, explicar desta maneira. Existe muita coisa que nós vemos na Bíblia, quando Jesus expulsou demônios, e a Bíblia fala, por exemplo, daquela mulher na sinagoga. Ela andava encurvada com um espírito de enfermidade. E a Bíblia diz assim, que ela andava encurvada e não podia se endireitar. Não sabemos da idade dela, a Bíblia não fala isso. Amém? Mas ela andava encurvada e identificava as pessoas por suas sandálias. Amém? Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Sim, é uma figura de depressão, as pessoas que andam desanimadas, e eles estão, de alguma forma, até desistindo da vida, e essas pessoas sempre ouvem mensagens aqui sobre esta passagem, mas não se esqueça que ela estava fisicamente encurvada. Ok? Entendeu? Por quanto tempo estava assim? Por 18 anos. O número do anticristo. O número do diabo, do anticristo, 6 mais 6 mais 6. Até números na Bíblia têm significado. Significado espiritual, você tem que saber. Amém? Ela estava encurvada por 18 anos e Jesus a chamou, certo? Mas a Bíblia nos dá a razão porque ela andava encurvada. A Bíblia diz que ela tinha um espírito de enfermidade. Às vezes Jesus fala do espírito e às vezes não fala. Neste caso, ele colocou as mãos sobre a mulher e disse, mulher, ele falou com a mulher, não com o espírito, você está livre desta sua enfermidade. E o espírito saiu. E o primeiro rosto que ela viu foi o rosto de Jesus. E eu creio sorrindo para ela. Amém? Em outro evento, ele falou com o espírito. Por exemplo, ele falou o espírito surdo-mudo. Obviamente, aquele garoto sofria de uma surdez e mudez. Surdo e não podia falar, certo? Surdo e mudo, diz. Então, nem toda surdez, nem toda a mudez é causada por um espírito. Naquele caso em particular, nessa história do Evangelho, foi. E a Bíblia diz que Jesus falou com um espírito e ele não falou com um garoto. Jesus falou, espírito de surdez e mudez, saia deste homem e não entre mais nele. Certo? Se eu falar dessa maneira, eu tenho que falar em nome de Jesus. Por quê? Porque nós operamos por ele. Ele nos deu uma procuração para usar o seu nome. E ele disse, tudo o que você pedir em meu nome, a palavra pedir ali no grego, quer dizer exigir, ordenar. Se você exigir, pedir algo em meu nome, eu o farei, não quem ora. Eu, Jesus disse, se usar o meu nome, eu o farei, vou curar. Então quem cura? Jesus. Amém? Você entendeu? Glória a Deus. Quem te promete que pode te curar, você pode saber que é um espírito do anticristo, dizendo que é o Cristo. Ok? Amém? A verdadeira cura sempre aponta para o Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Às vezes. Então, às vezes, a enfermidade vai sair quando você faz isso. Eu já vi que em muitos casos, de uma pessoa oprimida pelos demônios, com enfermidade e tudo mais, geralmente é algo crônico, algo que dura muito tempo. E muitas vezes vem de gerações, até alguém quebrar. Ok? Você pode ficar doente porque caiu, pode ficar doente porque
sabe, não come direito, você pode desenvolver uma enfermidade porque você não come direito, pode ter uma enfermidade porque não exercita, uma vida muito sedentária. Eu sei, tudo isso pode acontecer também geneticamente, ok? Você tem uma tendência de ter uma enfermidade desse tipo por causa da família, mas não se esqueça do aspecto espiritual também. Posso ouvir um amém? Por que não fazer os dois? Ordene em nome de Jesus e também ore com a Santa Ceia. E todo mundo vai saber que você é da New Creation. Ok? Saiba disso. E tem o dia mau. O que é o dia mau? O dia mau, primeiramente, não é somente 24 horas. Pode ser uma temporada, mas graças a Deus, uma temporada curta. Lembre-se disso. Amém? Tem um verso em Pedro. Pedro estava escrevendo isso, dizendo para os crentes que sofriam na época, disse: ainda que por um tempo esteja pesado, é somente por um tempo. Jó, no livro de Jó, o triunfo do ímpio é curto. Amém? Glória a Deus. Mas a destra de Deus tem alegria, regozijo e muito mais. Amém? Você entendeu isso? Então se lembre, você está passando por algo, mas vai sair. Ainda que eu passe pelo vale, eu o quê? Eu não acampo ali. Ok? Mas pastor, o que aconteceu com Jó? Se você estudar Jó, você vai ver que o seu sofrimento só durou, na verdade, 9 meses. E depois o bebê, a Vitória, nasceu. Depois disso, teve dobro do que ele perdeu. E essa história de Jó, você tem que ter cuidado quando ler a história. Porque o que aconteceu com Jó foi que ele disse: eu queria ter alguém à direita de Deus Pai para interceder por mim, como advogado de defesa. Ok? Mas ele não tinha ninguém. Então não se compare com Jó. Se lembre, Jó teve inveja de você. Jó desejou ter uma pessoa como a que você tem à direita de Deus Pai. Posso ouvir um amém? Jesus Cristo, o seu sonho é a nossa realidade. Glória a Deus. Se você se comparar com Jó, certo? Jó vai dizer, por favor, olha, não se compare comigo, você não viveu no meu tempo. Tenho inveja de você, eu queria viver no seu tempo. E muitas vezes dizemos, eu queria ter vivido nos dias da Bíblia. E eles vão dizer, eu queria viver nos seus dias. Certo? Salomão, eu queria viver no seu palácio. Ele vai dizer, meu palácio não tem TV. Quando ficava quente, os meus servos tinham que me abanar. Você tem algo chamado ar com... Amém? Somos reis e vivemos como reis, certo? Mas ainda não estamos felizes. Pegamos um novo celular e depois de um certo tempo, acostumamos com aquilo e não ficamos mais felizes. E você quer outra coisa, talvez o novo modelo, não estamos felizes com aquele que temos. Amém? E seja o que for, nós não paramos para agradecer a Deus pelas bênçãos que temos. Amém? Pense bem. Pense bem, eles tinham que ir no rio para lavar as roupas. Agora só aperta um botão. Vira algo, só isso. Amém? A vida é muito conveniente, sabia? Eles tinham carruagens e às vezes os cavalos não estavam bem. Então para você que reclama do seu carro, sabe, o preço da gasolina, mas você dirige como nenhum rei do Antigo Testamento dirigiu. Então hoje eu quero só falar isso, ok? A maior parte dos nossos problemas não é do lado de fora. Não temos isso, não temos aquilo que o da Silva tem, aquilo que aquela outra pessoa tem. É lá dentro. O problema é lá dentro. Espírito de murmuração, reclamação. Dê graças a Deus! Graças a Deus! Você está na igreja. Dê graças, porque é uma igreja muito boa. Dê graças pelos seus pastores. Graças a Deus temos um prédio para adorarmos a Deus. Glória a Deus. Aprendemos que isso nos faz ter vitória. Então, quando algo está errado por um tempo e parece que na verdade tudo está errado, certo? E as pessoas na batalha espiritual só falam de coisas espirituais. Isso só pode ser espiritual. Não. Isso se manifesta fisicamente. Manifesta no exterior. Eu quero falar isso. Um espírito de enfermidade pode fazer alguém ficar surdo. E é um espírito. Os espíritos são mais reais do que o físico. O físico, sabe, como eu já falei antes, essa cadeira, que é física, ela foi a imaginação de alguém que, sabe, o Espírito Santo que inspirou a pessoa para fazer a cadeira. Certo?
ideias criativas, todas as ideias que são boas para melhorar a humanidade é sempre de Deus. Isso é a boa dádiva, mas todo dom perfeito é para os filhos de Deus. Então, tudo isso, pense nisso, você pode ver, pode tocar, até o seu corpo. O seu corpo físico da terra não é para sempre. Quando Jesus voltar e você estiver vivo, você vai ter que colocar o corpo novo glorificado. Um corpo que não envelhece e nunca morre. Nunca vai ter doença, enfermidade, nunca se cansa. Mesmo depois do pastor pregar 3 horas, você vai falar, prega mais, pastor. Prega mais, aleluia. Amém? Obrigado, pastor Lawrence. Vou falar isso quando você pregar. Ok, então, Efésios 6, por favor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus nos deu uma armadura. E alguns dizem, você tem que colocar isso. Eu já ouvi essa mensagem antes. E eu até mesmo, já li alguns livros sobre isso. Mas escute isso, eu quero que você saiba o quão é vital e importante, é de grande importância que você entenda e tenha sempre essa armadura. Especialmente quando passa por estes tempos. Certo dia mal, quando tudo parece dar errado. E falo de coisas físicas também. Ok? E já falamos das peças dessa armadura. Mas quero te falar uma coisa. Eu sei que é uma armadura espiritual. Mas olha, se manifesta fisicamente. E eu me pergunto, será que o capacete da salvação é para proteger a mente? O cérebro? Para que a demência ou Alzheimer fiquem longe de você? E você diz, pastor, você está inventando isso. Não, o principal é o espiritual, mas não se esqueça os efeitos. E eu fico pensando, porque o diabo ataca fisicamente. O diabo, é o que envia as doenças. Por isso Pedro falou em como Jesus foi ungido pelo Espírito Santo de Deus com poder para fazer o bem, escute, e curar a todos os oprimidos do diabo. Viu isso? Um dos principais ataques do inimigo é com doenças e enfermidades. Então, quero ver isso sob essa luz. Eu acho que vai ser consistente. Mas a principal razão aqui, para esta passagem, está falando, na verdade, da armadura espiritual de Deus. Mas eu fico pensando, a couraça da justiça é para proteger o coração? Também para não termos doenças cardíacas? Porque uma couraça protege os órgãos vitais. Cingindo os lombos com a verdade, falamos sobre isso. Cingir os lombos é a primeira coisa. Vamos chegar a essa parte dos lombos cingidos com a verdade. Vamos continuar lendo, revestivos de toda a armadura de Deus. Mas antes, escute isso. Verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para algumas pessoas que se interessam no grego, porque às vezes o grego pode até trazer muita confusão. Não ajuda no contexto, mas aqui realmente ajuda. Certo? E ajuda porque é o mesmo tipo de linguagem no grego, imperativo, passivo, presente. Lembra do que eu falei antes, em Efésios 5, o capítulo antes deste aqui? Aqui é o 6, no capítulo 5, continue cheio do Espírito. Quer dizer, continue se enchendo do Espírito. E é imperativo, passivo, presente. Você não tenta ser cheio, você não se enche, você se permite ser cheio com adoração, canções, falando. Amém? E a minha parte ativa é quando eu canto canções de adoração a Deus. Amém? Eu falo em línguas, eu oro no Espírito. Glória a Deus, eu agradeço. E eu tenho que fazer isso. A parte de Deus é continuar me enchendo com o Espírito. Então é a mesma coisa, enchei-vos do Espírito. Aqui não está dizendo, seja forte no Senhor, seja forte no Senhor. Olha, nada errado com isso, mas na verdade, no grego está dizendo, permita-se ser feito forte. Passivo. Eu não posso me tornar forte. Se eu tento ficar forte, certo vai ser o meu esforço. Ok? Você tem que acompanhar. O pastor Lawrence para academia. E só vai ter uma parte. Aquela batata aqui. Amém? Alguns têm uma batatinha. Certo? É só para uma parte, o corpo físico. Mas o poder está lá dentro. Saulo crescia mais e mais, convencendo os judeus que Jesus era o Messias. Saulo crescia em força, está dizendo. Muito mais, é a mesma coisa. Crescia em força. Paulo não dizia,
Eu vou ficar forte, quero ficar forte. Isso é físico, ok? Você tem que fazer algo, vai pra academia, algo assim. Você tem que deixar sempre Deus te fortalecer. Agora mesmo você tem que saber que Deus está te fortalecendo por dentro. Amém? Então, permita que Ele faça isso. Passivo é o quê? Permitir que Ele faça. Você não está ativo, ok? Deus é aquele que te fortalece, então você só deve permitir. Aqueles que se fortalecem no Senhor são os que permitem Deus fortalecê-los, ok? E na força do seu poder é incrível. Deus está falando, permita-me te fortalecer na força do meu poder. E poder é Kratos, e este Kratos é um poder é um poder oposto a todas as outras forças. É um poder que transcende e é contra todas as outras forças. Ok? Isso é Kratos na força do seu poder, que é no Kratos do seu eskus, outra palavra grega para força, o poder, e fala de algo lá dentro. Poder eskus é de algo dentro. Quem você acha que é a pessoa lá dentro te fortalecendo? O Espírito Santo. Amém? Então, revestivos da armadura de Deus, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E eu creio que revestivos é você que tem que se revestir, certo? Quer dizer que está ligado ao verso anterior. No contexto, quer dizer que como você se permite ser fortalecido, você não pode se tornar forte, mas você pode pôr a armadura de Deus. E quando você põe a armadura de Deus, o fortalecimento começa. Glória a Deus. E como você faz isso? Olha o que está dizendo, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Aqui fala de uma hierarquia espiritual. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. E resistir aqui, doutores dessa casa, é a palavra grega antihistamínico. Certo? Antihistamínico. Olha, certo? E nós sabemos, já ouvimos essa palavra, é tirada de isso aqui. Quando você tem uma alergia, os doutores recomendam antihistamínico. A palavra anti está ali, certo? E está aqui também, que é ficar contra. Resistir contra. Então, Deus quer que você coloque a armadura de Deus para ficar forte no Senhor antes do ataque. E então, quando o ataque acontecer, você vai vencer com sucesso. Resistir, você vai resistir o ataque com sucesso. E depois, diz assim, havendo feito tudo, depois do ataque, ficar firme. Ok? Não é? Glória a Deus, isso não é bom? Amém? Antes do ataque, coloque a armadura de Deus. Durante o ataque, continue com ela. Amém? E você vai ter este poder antihistamínico para resistir. E no final, vai continuar de pé. Depois do ataque. Isso te mostra que é só por um tempo, é só por um tempo. Não é permanente, ok? Tem uma igreja no livro do Apocalipse que Jesus falou para ela assim, você terá tribulação ou problema por 10 dias. É limitado. É limitado. Seja profético, esses 10 dias é limitado. Ok? A luta é pequena. A bênção é grande. As bênçãos são eternas. Amém? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. E olha, o problema ou a tribulação não vão te seguir todos os dias. Podem te incomodar por alguns dias, mas não te seguem todos os dias. A única coisa que te segue todos os dias é a bondade e a misericórdia de Deus. Misericórdia ali é recebe, que na verdade é graça. Vai para a esquerda, você vê a sua bondade. Vai para a direita e vê a sua graça. Amém? E, olha, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz. Como? E olha, eu já estudei, sabe, a armadura de Deus e por muitos anos eu até li muitos livros com diferentes perspectivas e vistas sobre isso.
E o que eu falo contigo é uma revelação também desta porção. Isso porque eu vi que muita coisa aqui não é prática e vou te mostrar como algumas interpretações até causaram mais problemas, certo, para crentes. Vou falar disso. Mas antes vamos ver a primeira área, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Não sei por que fala lombos aqui, porque no grego, lombos aqui é a mesma palavra no grego. Vamos ver em 1 Pedro 1. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Sede sóbrios, cingindo os lombos do vosso entendimento. Sede sóbrios. E esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Cingindo os lombos do seu dianoia, que é a imaginação. Cingir, porque aquilo que você imagina, se não cingir, você se perde na sua imaginação, aquilo que você imagina acontece. E eu já falei sobre isso, certo? Certo? Não vá para essas pessoas que ensinam visualização sem Cristo, é muito perigoso. Isso vem de outro espírito. Não o Espírito Santo, ok? Entendeu? Deixe o Espírito Santo colocar imagens na tela da sua mente. Como eu sei que dianoia é imaginação, muito simples, a oração em Efésios é: tendo iluminado os olhos da sua dianoia. Cheio de luz, tem olhos na sua mente. Quer dizer que é o que você vê. Não é abstrato. Então, cingindo os lombos. Lombos é onde você reproduz. Lombos falam dessa área do cinto até chegar no joelho. Essa área toda é chamada de lombos. De fato, é a princípio usado pelos hebreus para a reprodução. Como, por exemplo, ele foi gerado dos lombos de Davi. Já leu isso na Bíblia? Certo? Ele foi gerado dos seus lombos. E aquela pessoa foi gerada dos seus lombos. Entendeu? Então eu fiquei pensando, se essa parte não é uma parte protegida, senão alguns problemas como esterilidade e também cisto no ventre, coisas no ventre, algo assim. Nesta área acontece porque, de alguma forma, a verdade está comprometida. Olha, eu não disse que todo problema do coração e todo problema de próstata é porque foi o diabo. Eu não falei isso. Eu já falei disso antes, você entendeu? Eu só falei que essa parte não é ensinada porque o diabo também ataca com enfermidade. Mas essas áreas do corpo, Deus está falando sobre elas, por que será que isso afeta também essas áreas? Em alguns casos. Ok? Ok, vamos voltar para, o texto. A mesma palavra que você leu, cingindo os lombos com a verdade, é a mesma palavra para cintura. Mas lombos é a palavra certa, e muitas versões usam isso, algumas falam de cintura. Certo? Lombos cingidos com a verdade. E se está cingido aqui, está protegendo os órgãos, até no natural. E você sabe muito bem que essa verdade aqui, nós já falamos semana passada, que essa verdade está só em Jesus. Isaías 59 diz que a verdade tropeça nas ruas. A justiça já não existe. É o que acontece quando uma sociedade, certo? Tem a justiça tropeçando nas ruas. Amém? A verdade caiu. E também a justiça, e não existe mais nenhuma, distinção clara entre o que é certo e o que é errado, o que é moral e o que não é. Uma ética variante depende da situação. Sabe o que é isso? Não pode ter uma ética flutuante. Certo é certo e errado é errado. O que acontece quando a verdade tropeça nas ruas, as pessoas lutam e demonstram a glória do seu pecado. Vão dizer daqueles que se levantam contra este ato de moralidade e pecado, certo? Você é aquele que peca. Você é que peca, chamam de bem mal e mal bem. Tudo isso já está na Bíblia. Estamos vivendo esses dias. E o que eu citei agora está em Isaías 59. E é o único lugar no Antigo Testamento que Deus diz: eu colocarei a minha armadura, a couraça da justiça. Está me ouvindo? Certo? Vamos ver isso rapidamente. O direito se tornou atrás e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. É verdade? É verdade? Não é? Não está acontecendo? Alguns se envergonhavam do pecado, sabe? Até os pecadores se envergonhavam do pecado. Hoje, glorificam o pecado.
vivemos nesses dias, certo? E olha, vemos que a justiça se tornou atrás, vemos de uma forma geral no mundo de hoje, a verdade tropeça, e olha isso. E quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu, quer dizer, você se aparta do mal, amém? E se torna um alvo. Vamos te destruir a sua reputação, vamos te cancelar. A minha Bíblia diz que Deus disse, eu apagarei o nome. Só uma pessoa cancela. A nossa mão não é forte para cancelar. Só Deus cancela. Pode cancelar. Por um tempo. Por uma temporada. Deus cancela eternamente. Essa é a sua forma de cancelar. E, se você se aparta do mal, não pode falar nada. Se aparta do mal, você se torna uma presa. Vão te pegar, como o leão atrás da presa. Esses são os nossos dias. Amém? E o Senhor viu o que ele fala de tudo isso. E pareceu mal aos seus olhos. Eu quero que você saiba que pareceu mal aos seus olhos. Que não houvesse justiça. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, é a armadura de Deus. Está falando do tempo em que a verdade tropeça nas ruas, e também a equidade. A equidade quer dizer igualdade. Não existe mais. A justiça tornou-se para trás. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na sua cabeça e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança e cobriu-se de zelo. E escute isso, se a doença ataca o seu corpo e Deus coloca a sua armadura... When he's rolling up his sleeves, he ain't just putting on the Ritz. Our God is an awesome God. Ok? Our God is an awesome God. He reigns heaven above with and love. Our God is an awesome God. Come on. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom power. Our God is an awesome God. When he's putting on his sleeves, ain't just putting on the Ritz. Ok, esquece. Vamos lá. Ele é espetacular. Você quer ele do seu lado. E aqui diz que ele se veste de vingança. Aqui está dizendo que Deus se vinga da doença que atrapalha o seu povo, que mantém o seu povo imobilizado. Aquilo que impede que eles façam aquilo que Deus quer que seja feito. Que deixa o povo irado. Quando o povo está doente, fica irado. Certo? E torna a família também irritada, infeliz. Deus vê tudo isso e não se agrada. E ele se veste então da couraça da justiça, coloca sua armadura para executar vingança não contra você. Você foi salvo. Não tem vingança para você no seu futuro. A morte ficou para trás. O julgamento ficou para trás. Aleluia. Amém. Então, Deus vai fazer isso. Vamos voltar agora para Efésios. Você entendeu isso, igreja? Você tem que saber disso. E como vestir, então, a armadura de Deus? Certo? Era como Bruce Wayne fazia. Quando ele se torna o Batman, ele ia para uma caverna, certo? A armadura estava lá. E não importa quem é o ator. Os atores mudam, a armadura não. Eles mudaram também a armadura, mas olha, basicamente são as mesmas peças. Sabe o que eu estou falando? Ele usa a armadura. Ele pode ser fraco, mas quando usa a armadura... Uau! E quando ele sai, até a sua voz muda. Eu sou o Batman. Batman? Batman. Ok. Ele tinha a couraça, que dava para ele, sabe, músculos no seu peito como nenhuma pessoa que eu já vi. E ele tem aquele tanquinho bem definido. É aquele tipo de tanquinho que todo homem queria ter.
E quando tira, sabe, tudo aquilo, bom, pode ser somente aquele cara, o ator, depende do ator, mas quando tira tudo aquilo, mas quando coloca aquilo, uau, o tanquinho. Os romanos faziam o seguinte, sabe, colocavam aquilo e o desenho era um tanquinho, todo mundo tinha tanquinho, para assim intimidar o inimigo. Amém, temos que fazer o mesmo, glória a Deus. Não sabe como fazer isso? Ok, pergunte ao pastor Mark. Ok, então, temos a couraça, temos os calçados, e quando Paulo fala das peças da armadura de Deus, ele tinha em mente os soldados daquela época. Israel estava sob os romanos, e os soldados romanos tinham isso. Eles tinham o escudo, a espada, tinha os calçados, e começamos com, sabe, o cinto da verdade. Certo? O cinto da verdade. Falamos disso recentemente. Como eu disse, será que não é só ataques espirituais para que você não se reproduza, ou seja, para que você não ganhe pessoas para Jesus? Reproduzir espiritualmente quer dizer salvar as pessoas, aleluia. Amém? Por quê? Porque tem algo errado com a verdade que você crê. Você crê em meia verdade sobre este evangelho. E olha, toda a peça da armadura é verdade do evangelho. É uma verdade do evangelho. Então você não coloca, escute, você não coloca clicando como Batman, certo? Como Bruce Wayne. Eu coloco o tanquinho e coloco os sapatos e já estou protegido. Até as balas ele desviava, certo? Não se coloca assim. Eu escutei isso quando era jovem, tem que colocar toda manhã. Se você não fizer isso, eles falavam, você vai estar caminhando e de repente um espírito te ataca como se estivesse nu. Então eu acordava, blim, blim, blum, blum, blá. Eu memorizei todas as peças, mas perguntasse o significado eu não sabia. Eu não sabia. E rapidamente vou te mostrar que é mais do que isso. O cinto da verdade, nós falamos recentemente, é a verdade que tem a ver com Jesus. E eu estou seguindo a sequência da Bíblia. Se fizéssemos, começaríamos do topo para baixo, ou então de baixo para cima, mas eu vou fazer da forma que a Bíblia mostra. E a Bíblia fala da verdade, a verdade do Evangelho, e você vai reproduzir, certo? Espiritualmente e fisicamente. Eu acho que muitos problemas na igreja é que nós limitamos a nossa interpretação e falamos que tudo é espiritual, espiritual, e limitamos Deus assim, perdemos aquilo que Deus tem para nós. Certo? Tem cura para o seu corpo, para a próstata. Se está pedindo um filho para Deus, não importa o que os médicos falam, certo? A verdade vai te libertar. Amém? E que verdade? E o próximo, que vem na ordem da Bíblia, eu estou falando disso, é a couraça da justiça. A couraça da justiça. Agora escute isso. Alguns comentaristas dizem que essa justiça é você se comportar bem. Ou seja, o que você faz. É a justiça na prática. Na verdade, a palavra é santidade, não justiça. E santidade é aquilo que você faz. Mas se pensar nisso, se for a sua justiça, o diabo vai derrubar antes do fim do dia. Porque quão justo você acha que é durante um dia? Com suas ações. Não tem nada a ver com você, porque começa dizendo que essa é a armadura de Deus. Deus colocou a sua justiça. Deus colocou a sua justiça. Ouviu isso? Isaías 59, vamos ler mais uma vez sobre a justiça de Deus, certo? Pois vestiu-se de justiça como de uma couraça. Olha o verso anterior. Diz a sua própria justiça, e essa justiça foi dada a nós como uma dádiva. E você põe a justiça como uma couraça, vamos ver essa couraça. A couraça vai proteger os órgãos vitais, o coração principalmente, e é o que o diabo ataca o tempo todo. Sabe? Até quando você faz alguma coisa errada, obviamente ele te ataca, te acusa e te fala como você se chama de cristão, certo? Você não vale nada, olha o seu irmão, aquele que tem a mesma idade que você, mas você não é nada como ele, olha para você, você não é bom, você é muito mal. E toda essa condenação é ele atacando qual parte? O coração. É onde está a consciência, no coração. Acusa, acusa. Mesmo quando você não erra, ele vai encontrar algo para acusar. Você não fez isso bastante. Você não ora o bastante. Você não lê a sua Bíblia o suficiente. Ok? E ler a Bíblia é bom. Mas, olha, eu gosto de falar assim. Perguntam, ler a Bíblia
é importante, pastor? Eu digo sim. Sabe, mas você fala de não ler a Bíblia o suficiente? Não, eu estou falando que ler a Bíblia não deve, ou deixar de ler a Bíblia te fazer sentir culpado, mas tem que te deixar com fome. É assim, sabe, eu não estou tendo sabedoria, tudo aquilo que eu tentava pensar eu não consigo. Eu tenho que voltar para a palavra. Esta é a minha fonte de sabedoria. Esta é a verdade. Verdade objetiva em um mundo confuso, onde o homem, cujo fôlego está nas suas narinas e está tentando agora ter a verdade. Me desculpem. Você é muito pequeno, tem uma vida pequena demais para eu confiar em você. Não foi provado ainda. A palavra é para sempre. E quem a escreveu tem toda a sabedoria. E quando a sua verdade contradiz esta verdade, quem você acha que você é para julgar a sua verdade? A sua mente está julgando a verdade dele. A Bíblia é ultrapassada, a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo. E quem é você para ficar julgando a palavra de Deus? Você só tem 25 anos, 20 anos de idade. Muitos deles são jovens que criticam. Hã? E jovens? Sabe, vocês não podem ir aos pais e ter essa mentalidade com seus amigos. Nós somos melhores. Somos melhores. Eles são da velha geração. O meu filho me ensinou que essa geração fala assim: durante o meu tempo, só para você saber, durante o meu tempo, certo? Então, vou te falar isso. Eu falei para ele a mesma coisa. Quando Salomão morreu, o seu filho Roboão subiu ao trono. Um jovem, e tinha um grupo de jovens com ele, que cresceu com ele, brincou com ele, os jovens. Do outro lado, tinha todos os homens sábios que ouviram a sabedoria do seu pai. Certo? E estavam falando sobre os impostos e o povo falou para ele para diminuir, sabe, o peso sobre eles, porque não podiam pagar todos os impostos. E ele disse assim: voltem depois de alguns dias. E consultou os sábios, e os sábios falaram: pega leve, porque eles não te conhecem, eles conhecem apenas o seu pai. Diminui, ok? Dá isso para o povo e vão te servir para sempre. E ele foi para os seus amigos e eles falaram literalmente assim, resumindo: mostra quem manda, você é rei. Sim, olha o meu pai, sabe? Eu estou parafraseando, não foi assim, mas algo assim. Se o seu músculo é desse tamanho, o meu é desse tamanho. Fala isso para eles. Ele voltou e disse: ah, ok. E falou para todo aquele povo: certo, jovens, escutem. Ok? Olha, eu sou o rei e dou as ordens por aqui. Não vai ter nenhuma mudança. E eles disseram: ok, Israel, vamos embora para os nossos lugares. Foi quando o reino se dividiu. Virou o reino de Judá, no sul com Roboão, e o reino de Israel ao norte. 10 tribos saíram e começaram o reino do norte. É assim que divide uma igreja. Amém? É assim que fica pobre, jovem. Certo? Se você tem pessoas de Deus, e podem ser velhos da antiga geração, seja o que for, de qualquer geração, lembre-se disso. Ok? Eu falei para o meu filho: você só tem 11 anos. Certo? Você tem que saber que você não sabe de tudo ainda. E não crê em tudo que você vê no YouTube. Ele tem o YouTube Kids. Não crê em tudo que você vê. Tem uma sabedoria que tem que ser humilde para receber essa sabedoria das pessoas mais velhas. Então, agora, no seu time de futebol, no FIFA, ele tem jogadores antigos. Drogba. Pessoas como, sabe, Miller. Você se lembra do Miller de 1974? Ele aprendeu a respeitá-los. Então, jovens, vocês podem até pensar: isso é muito ultrapassado. Olha para essas calças, estão de volta. Você acha que conhece o original? Não conhece. Não é nem da época do meu pai, não é. É da época do meu avô. Está de volta, ok? Não me atrapalhe. Ok, então, a coraça da justiça. Eu acho que
toda essa loucura faz sentido, ok? Eu tento falar sempre com os jovens aqui que o homem mais sábio, quando era um menino de 12 anos de idade, vou falar isso com meu filho o ano que vem, certo? Ele só tinha 12 anos. Onde ele foi encontrado? Atendendo fisicamente? Na igreja. Ele não ficou em casa, os pais não falaram, ele é muito novo para a Bíblia, sabe? Ele é muito novo. O diabo não acha que ele é muito novo para pornografia. O diabo não acha que ele é muito novo para fumar. O diabo não acha que ele é muito novo para ser exposto às coisas do mundo. O diabo deixa participar de tudo, porque quanto mais cedo for fisgado, pode ficar preso a vida toda. E nós, eu não vou levá-lo para a igreja, sabe? Porque não quero expô-lo, sabe? É como os pais que pedem para Deus um bebê, certo? E ficam esperando por anos e finalmente o bebê chega. O que acontece? O bebê se torna um ídolo. Tudo sobre Deus é deixado de lado. Negligencia o ministério e tudo é deixado de lado para aquele pequeno ídolo. Se torna um ídolo. O diabo vê isso e ele diz, interessante, quando eu não quero que ele vá à igreja, eu só coloco uma doença naquele bebê. E aí eles ficam em casa. Isso, na verdade, coloca o seu filho em perigo. Por não colocar Jesus em primeiro. Eu vejo isso o tempo todo e eu sei, eu amo o meu filho de paixão, sabe? Essa foi a minha experiência. Quando a Jéssica nasceu, por qualquer coisinha, sabe? Eu não posso levar a minha criança. Não. Eu entendo, se está realmente doente, fique em casa com a mãe. Eu entendo isso. Eu estou falando do seu mundo agora girar em torno do filho. Se é conveniente para o meu filho, então, é também para mim. Precisamos de você neste ministério, mas eu tenho que pensar primeiramente no meu filho. Faça alguma coisa, mas priorize aquele que te deu um filho. Amém? Isso também se aplica a qualquer coisa. Qualquer coisa que Deus te dá. Marque isso, é uma profecia. Um dia desses, Veste vai voltar. E talvez até aqueles braceletes. Ok, então... A couraça da justiça, e eu parei por aqui porque muitos ataques têm a ver com essas verdades. É a couraça da justiça. E você tem que entender a verdade sobre a justiça. O cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados no evangelho, escudo, capacete e espada. Ok? Orando no Espírito. Olha, falamos da couraça, porque isso é muito importante. Eu vou te mostrar uma profecia. E escute isso, não é? Quantos sabem que não é a nossa justiça? Se fosse a nossa, nós morreríamos. E tem bons comentários que eu já li que dizem que é a nossa justiça. Ok? Não é. Você morreria. Ela ficaria cheia de buracos antes do fim do dia. Tem certeza que você fez isso bastante? Tem certeza que você não cometeu um erro? E aí, o seu coração não fica protegido, mas sim é o dom da justiça. Porque a armadura é dele. É a sua justiça, portanto. Não é nada subjetivo que é aquilo que eu faço por Deus, mas é objetivo que Deus fez por mim. É a obra concluída de Jesus Cristo, são as verdades do Evangelho de Cristo, baseadas num fato concluído. Fait accompli é francês. Fato concluído. Uma obra concluída, acabou. Ok? Então a couraça, vamos para Isaías 54. Olha bem isso. Diz, com justiça serás estabelecida. Eu vou te fazer uma pergunta, ok? Vocês têm escutado os pastores vindo aqui pregar para você que você é a justiça de Deus em Cristo, certo? Se você está nessa igreja, você ouviu isso. Certo? Estou certo? E você acha que Deus te deu esse dom para você se alegrar que você, na verdade, é justo diante de Deus com a sua justiça? Você acha que é isso? Você acha que é isso que Deus quer? Ou você acha que Deus quer que use isso todo dia? Especialmente quando erra, quando você peca e se sente mal. E antes do diabo atacar o seu coração e a sua consciência, você deve se lembrar, obrigado, Pai.
Eu não sou a minha própria justiça. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Olha, essa é a hora, esse é o momento. Martinho Lutero disse que a hora que você realmente tem que crer que é justificado pela fé é também a mais difícil. No seu comentário sobre Gálatas, ele fala, é a mais difícil. Por quê? Porque quando você é tentado, é a hora mais difícil de você crer que é justificado pela fé. E ele disse que para ele falou que era muito difícil. Mas é a verdade? Porque estamos acostumados a ouvir que se fizermos o errado, estamos errados, eu entendo. Você faz o bem, você é bom, entendemos. Mas se falar, mesmo que você está no meio de algo que você está lutando lá por dentro, uma ira oculta, um pecado oculto, seja o que for, que se levanta, e você diz, eu sou a justiça de Deus em Cristo, pastor, eu não sinto assim, eu não creio, este é o problema. Você deve estudar e perseguir a justiça. Perseguir é não tentar ser justo, mas estudar a justiça nos evangelhos, que é um dom. Agora, deixa eu te perguntar isso. Eu não estou perguntando se você conhece a justiça, mas você desfruta ser justificado pela fé? Todo dia? Todo santo dia? Quando você erra? Nos seus relacionamentos, você goza do fato de que você é justificado pela fé? Todo mundo busca isso, sabe? Talvez não são capazes de dizer, mas estão buscando a justiça. Lá no fundo, e por isso não querem olhar para Deus, sabe? Ou ouvir sobre Ele. Eles querem se convencer de que Deus não existe, porque eles sabem que, se tem um Deus, a vida deles é uma bagunça, comparado ao seu padrão, porque instintivamente todos conhecem o seu padrão. Os 10 mandamentos estão escritos na consciência deles. O livro de Romanos nos fala. Eles sabem que não alcançam. Mas o que eles não sabem é que Deus os ama e enviou o seu Filho para morrer na cruz, para que não seja baseado no que eles fazem, mas baseado no que Ele fez. E hoje a mensagem principal do Evangelho deve ser que somos justificados pela fé. Posso ouvir um amém? E se você abrir mão disso, a verdade sobre a justiça, percebeu? O cinto da verdade? Essa sequência é bem relacionada. Verdade sobre a justiça. Se você não está forte, não está estabelecido. Então o que acontece? Com justiça serás estabelecida é a parte positiva. Estarás longe da opressão porque já não temerás. E também do terror porque não chegará a ti. Mas olha o oposto. Se não está estabelecido, eu não perguntei se você já ouviu. Eu já ouvi tanto sobre isso. Você está estabelecido nisso. Se não está estabelecido, você vai temer. E tudo vai acontecer de tal maneira como se você fosse normal. Sem o favor de Deus. Mas a Bíblia diz que tudo começa com a justiça serás estabelecida. E olha, tem um outro benefício, uma bênção que eu não falei, que está no verso 13 antes disso, que diz, e todos os seus filhos serão ensinados diretamente pelo Senhor. E você pode falar, o que eu vou ensinar para o meu filho? Eu vou falar para ele sobre o Evangelho de Mateus, eu vou falar sobre Efésios, sobre isso, sobre aquilo, certo? Você deve fazer isso, você deve ensiná-los. Falar de Deus, certo? Peça a unção de Deus e o seu favor sobre você quando você for falar. Não faça nada formal, mas no dia a dia, quando estiver brincando ou deitado, só fale o que o Espírito Santo te der. Fale. Isso é bom, é o que eu faço. Amém? Mas a Bíblia, olha, graças a Deus que ela diz que os nossos filhos serão ensinados pelo Senhor. E qual o resultado? Grande será a shalom dos seus filhos. A palavra shalom ali não é só paz, mas também saúde. Quando são ensinados pelo Senhor, diretamente, terão saúde e terão paz. Talvez nem saibam que são ensinados pelo Senhor, mas vão crescer naquela paz. E é lógico, vão conhecer mais o Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Já vamos terminar. Então já estabelecemos que essa justiça não é sua, mas vem de Deus. Então vamos agora para o último verso. Toda ferramenta está falando de batalha. É uma batalha espiritual. Toda ferramenta preparada contra ti. Quer dizer que vai estar preparada. O diabo tem muitas ferramentas. Um novo jeito de provocar. Uma briga na sua família. Novas tentações. Mas não importa qual ferramenta ele prepare. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo,
Por isso não me preocupo com pessoas que se levantam contra mim, contra os meus ensinamentos, certo? Se eles estão certos, estão certos. Que as suas palavras não caiam por terra. Mas se estão errados, isso aqui se aplica. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Ou seja, eu não vou condenar, mas a ideia ali é que vão ver quem está errado. Isso com o tempo. Só com o tempo. Esse grupo está certo, aquele grupo está certo. Deixa o tempo passar. Você vai saber quem está errado e quem está certo. Tinha uma situação aqui nesse problema, certo? E esse grupo crê isso, e aquele grupo crê o outro. Deixa o tempo passar. Com o passar do tempo, você vai ver. Esta é a herança, e olha, que herança, dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Amém? Se você está estabelecido nisso, você está sempre consciente. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém? É consciente disso. Até quando está lutando contra o pecado, ou melhor dizendo, tentação. Amém? Confesse no meio disso, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Você vai reinar em vida. E nenhuma arma forjada contra ti reinará, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, você vai condená-la. Quando alguém falar mal de você, só se lembre que, na verdade, você é pior do que falaram. E você é. Todos nós. Então, certo? Você não tenta se justificar, porque quando você tenta se justificar, você se torna a sua própria justiça. A sua própria justificação. Não, só diga, sabe, quando alguém te atacar, falar mal de você, alguém diz, Pastor Prince, estão falando mal de você? Eu digo, não se preocupe, Jesus é a minha justiça. O Senhor Jesus é a minha justiça. Se Jesus não pode me defender, o que eu posso fazer? Sou da geração antiga. Amém? Confia nele. Ele é a nossa justiça. Amém? Você entendeu isso? É vital, então, a verdade da justiça vai te estabelecer no Evangelho da Paz. Vai ficar firme. Viu que fala os calçados do Evangelho da Paz? Certo? Tendo calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Eu lia isso e pensava, você deve estar sempre pronto para pregar o Evangelho. Certo? Carrega uma Bíblia e caminhe por ali, por aqui com os sapatos. Se fizer isso, você está preparado. Não. Eu gosto da NVI que diz o seguinte, tendo os pés calçados, e diz com a prontidão. No grego ali está falando preparação, prontidão do Evangelho da Paz. Isso quer dizer que o Evangelho da Paz te leva a um lugar, viu que é o Evangelho da Paz? E se alguém fica, sabe, te condenando, algo assim, é a verdade do Evangelho, mas não tem paz? Não é. Ok? Ok? Não é. Perceba. Justiça, depois paz. E essa paz produz uma prontidão, um preparo. A Bíblia diz que o Evangelho da Paz vai te deixar pronto. Você entendeu? Amém? Vai estar pronto para falar com alguém sobre um assunto sério. Você já vai pronto. Não sabe o que falar, mas Deus vai te dar a prontidão por causa do calçado do Evangelho da Paz. Amém? E você vai ver que saber que você é a justiça de Deus em Cristo, na verdade, te leva a um lugar de não se preocupar com o que dizem de você, o que falam de você, e na verdade você sabe do seu valor porque você é a justiça de Deus em Cristo. Amém? Ou te elogiam até o mais alto céu, não importa, para você porque você é a justiça de Deus em Cristo. Não depende do homem. Amém? E tem um verso que eu amo tanto, e vou terminar com este verso. Já vou terminar. Isaías 32. O fruto da justiça será a paz. Tem uma outra versão que diz o seguinte, o resultado da justiça. O fruto da justiça é o quê? Está falando que o efeito, ou efeitos, os resultados da justiça serão o quê? Paz. E o que é paz? Não é somente paz, porque Shalom não é só paz na mente, mas é também plenitude. Nada faltando, nada quebrado, pleno. Em todas as áreas.
É uma palavra linda. Jesus é o príncipe da paz. Sar Shalom. Então, o fruto da justiça será a paz, e o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. De tudo o que precisamos nessa vida, principalmente o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo individualmente conosco e também com a nossa família, é tão bom ser capaz de caminhar no meio de tudo isso com paz, tranquilidade e confiança. E pessoas assim, certo, não vão entrar na categoria de temperamento do tipo A que os doutores falam que vão ter um ataque cardíaco. E pessoas assim, sabe, com paz, tranquilidade e confiança, mesmo quando tudo dá errado, não ficam estressadas, com nenhum tipo de estresse. Estresse crônico, que faz a pressão subir. E eu acho que gera saúde. Porque Jesus, quando curava alguém, como a mulher do fluxo de sangue, eu falei no começo, quando ela recebeu a cura, ela pegou a cura, Jesus se virou para ela e olha o que ele disse: filha, tenha bom ânimo, a tua fé te salvou. E disse assim: vá para a paz. Sabe? E pensamos que está falando assim porque falamos vá em paz, mas não volte aqui. Certo? Vá em paz. Certo? Vá em paz, certo? Mas ele não falou isso. Ele não estava saudando. Na verdade, Jesus estava falando: filha, tenha bom ânimo, a tua fé te salvou. Vá para a paz. Olha, em paz seria vá, é N no grego. Aqui não é isso, é E-I-S, eis. É, na verdade, vá para a paz. Ou seja, seja o que for que causava aquela hemorragia. Por 12 anos ninguém podia curá-la. Jesus a curou, certo? Ela pegou a sua cura. Pela fé. E ela sentiu no corpo que tinha sido curada. E Jesus se virou e perguntou quem me tocou, porque a obra não foi concluída. Se ela pegasse a cura e fosse embora, à noite ela podia ficar pensando o seguinte: sabe, eu peguei a cura, mas eu talvez não devia ter feito isso. Jesus queria que ela olhasse nos seus olhos, porque no Antigo Testamento, quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, Deus falou: você pode ver só as minhas costas, ainda não pode ver minha face. Na sua dispensação, Jesus fez com que ela olhasse para sua face, porque ela pegou a cura das suas costas, no estilo do Antigo Testamento. E Jesus se virou e perguntou quem me tocou. E eles falaram: a multidão te aperta de todo lado? Não, alguém me tocou, eu senti que virtude saiu de mim. E a mulher veio, chorando diante de Jesus. Ela estava com medo. Você não se alegra que ela não fugiu daquele jeito? Ele olhou nos olhos dela e disse: mulher? Não, filha, chamou de filha. Ela foi a única nos evangelhos que Jesus chamou de filha. A mulher encurvada chamou de filha de Abraão, mas essa ele chamou de filha. Tenha bom ânimo. A tua fé te salvou, mesmo envolvendo o seu poder. Você ama o Senhor? Como Ele é gracioso. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. Agora vá para a paz. Quer dizer, a razão, eu creio, que ela estava primeiramente neste estado, porque ela estava constantemente no estado de ansiedade, preocupação, estresse, medo, angústia, ansiedade, por todas as adversidades da sua vida, todas as lutas que ela passou durante a sua vida, finalmente atingiu o seu corpo. E hoje os médicos falam que tem uma conexão entre a mente e o corpo e dizem que algumas mulheres com câncer de mama que passaram por um terrível divórcio, certo? E falam que um grande número delas desenvolvem câncer de mama. Olha, este é um estudo que fizeram e ainda estão fazendo. E escute isso: não permita que ninguém roube a sua paz. Isso só acontece quando você perdoa aquele homem. Você perdoa aquela mulher. Não guarde amargura no coração. Isso impede a sua paz. E a sua paz é a sua saúde.
Porque você deixa qualquer um pegar a sua paz. Ninguém a merece, mas você merece. Perdoa-os e se perdoe também. Jesus disse, vá para a paz. Ou seja, é assim que você mantém a sua cor e se torna cada vez mais saudável. Continue na paz. Vai te manter jovem também. Quando tem paz, você fica mais jovem por mais tempo. Os seus dias não vão diminuir, mas vão aumentar. Isso também é provado. Mas como assim? Esquece. Eu não devia falar disso. Mas, olha, igreja, esteja estabelecido. Eu não perguntei se sabe. Eu disse, você está estabelecido? Durante a batalha espiritual e o diabo diz para você, você é um hipócrita. Você fala que é crente. Você tem que falar, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Quando vê que um mero ser humano, um mero mortal, cujo fôlego está nas suas narinas, não importa a sua posição, no trabalho, algo assim. Se falar de você e você se sentir mal, você diz, eu sou a justiça de Deus em Cristo, sabe? Eu sou um filho do Deus Altíssimo. Quem é Ele? Porque a palavra dele importa comparada com a dele. Amém? Fiquei feliz com essa pregação, não sei você, mas eu fiquei feliz com tudo isso. Glória a Deus! Adore a Jesus! Aleluia, Senhor! E agora diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Esteja estabelecido nisso, amém? Curve a sua cabeça e feche os seus olhos aqui neste lugar e onde você estiver assistindo, amigo. Se você nunca aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, olha, eu não te perguntei se você fez isso ou fez aquilo. Isso é o que você tem que fazer, não. É uma questão de receber. A salvação é sobre crer e receber. Amém? E essa é a sua chance. A sua oportunidade. Deus te fez vir aqui ou assistir isso para ouvir isso, para que você seja salvo. Glória a Deus. Cristo morreu lá na cruz pelos nossos pecados. Ele não conheceu o pecado. E Deus o ressuscitou dos mortos para ele se tornar a nossa justiça. Isso quer dizer, isso nos fala que se ele se tornou nossa justiça, não somos perfeitos ainda. Aqui na terra, vamos errar, mas graças a Deus, a nossa justiça não está nas nossas obras, nas ações ou pensamentos, mas está à direita de Deus Pai. Se você quer isso e diz, pastor, eu quero perdão dos pecados, e eu quero que esse Jesus ressurreto à direita de Deus Pai perdoe todos os meus pecados, ore comigo agora. Diga, Pai Celestial, eu te agradeço pelo dom da salvação. E que preço tu pagaste por mim lá na cruz, enviando o teu filho Jesus para morrer lá na cruz pelos meus pecados, tomando o meu lugar, para que eu tome o seu lugar, em justiça, porque tu ressuscitaste quando eu fui declarado justo. Jesus Cristo é o meu Senhor, agora e para sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Filho de Deus, você é agora parte do reino de Deus, Deus é o seu Pai, o Espírito Santo agora habita em você, amém? E agora você tem a armadura de Deus. Como colocá-la? Não, você não coloca como você pensa, mas crendo na verdade, é como você coloca. Crendo em cada verdade, é como você coloca. Amém? Glória a Deus. Fiquem em pé. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote abençoava Israel e Deus falou, colocarei o meu nome sobre eles. E quando Deus te abençoa, Ele te dá poder para vencer com a bênção de Deus em você. Amém? Eles faziam assim, com a letra Shin, ok? E só para expressar isso, vou fazer isso. Que nesta semana o Senhor te abençoe com a sua família e o Senhor te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te conceda favor para você e para a sua família. E nesta semana, o Senhor levante o seu rosto sobre ti e sobre todos que você ama. E conceda a ti e aos teus sua shalom, paz e plenitude, em nome de Jesus. E toda a igreja diga, amém. Deus te abençoe. Nos vemos em breve.
Vemos em breve. Vemos em breve. Vemos em breve. Vemos em breve. Vemos em breve.